Um grupo de mais de 50 parlamentares encabeçados pelo deputado federal Marcelo Van Hatten enviaram nesta terça-feira um ofício ao ministro Alexandre de Moraes do STF, cobrando explicações sobre a morte de Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão. O homem estava detido no complexo penitenciário da Papuda por ser suspeito de ter participado dos atos de vandalismo que aconteceram nos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro deste ano. Na segunda-feira, Clezão morreu depois de sofrer um mal súbito durante banho de sol na penitenciária. Em setembro, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à liberdade provisória dele, mas o pedido não chegou a ser analisado pelo STF. Quero convidar o coronel Gerson Gomes, primeiramente hoje, para o comentário. Pois é, Anselmo. Não é por acaso que eu estou vestido de preto hoje. Eu me considero realmente de luto. Nós tivemos um velório muito rápido ali que a família fez, fora até dos arredores de Brasília, terminou 18 horas aí do Brasil. O corpo está em deslocamento para a Bahia, onde será feito o sepultamento. Essa morte, ela é a iniciativa que está sendo feita pelo Marcel Van Hatten e que, verdade seja dita, foi assinada por senadores e deputados, inclusive amanhã, e eu falo aqui em primeira mão para a nossa audiência via Braddock Show, o deputado Marcon, ele tem organizado uma plataforma onde nós podemos acompanhar a atividade dos parlamentares, e ele prometeu que amanhã ele vai divulgar os parlamentares, os deputados federais, no caso, que não assinaram ainda o pedido de CPI que está sendo feito pelo próprio Marcel Van Hatten. Esse pedido de CPI já é antigo e ele vem lutando para acolher as assinaturas, que é uma CPI do abuso de autoridade. Eu entendo, sinceramente, quando a gente olha essa situação, que a permanência do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ela se torna moralmente insustentável. Do ponto de vista jurídico, eu poderia dizer que a permanência dele é até mesmo criminosa, porque já existem uma série de crimes de abuso de autoridade dentro do contexto não só desse tema que acabou vitimando um dos presos do 8 de janeiro, mas até mesmo antes. Eu me lembro, por exemplo, Anselmo, e até os meus colegas de bancada, que quando eu estava no Pingo nos Is, o Fernão Lara Mesquita recebeu uma carta de um preso do interior de Minas que estava num presídio de segurança máxima, simplesmente porque no blog pessoal ele fez uma piada com o ministro Alexandre de Moraes. Esse jovem, a mãe dele já fez de tudo, advogados, etc., e ele continua preso, apesar desde julho do ano passado. Eu estou falando bem antes até da eleição. Então veja que essa perseguição política, ou essa forma de conduzir esses inquéritos secretos e, com isso, promover a perseguição política, ela se transformou numa ferramenta de autoritarismo que pune os adversários ou aqueles oponentes ou as pessoas que você queira atingir sem o devido processo legal. E o caso específico que nós estamos analisando hoje, ele foi abordado por esse documento do Marcel Van Hatten, porque existem outros presos que estão na mesma situação. É interessante que quando a gente olha no documento que o Marcel Van Hatten e esses todos parlamentares assinaram, eles têm o nome do Jaime, do Clériston, que faleceu, Tiago, o Wellington, o Claudinei, o Joelton, o Jairo e Selma Borges Pereira, que foram pedidos que foram feitos já há muitos meses e que contam com a aquiescência e com a anuência da Procuradoria-Geral da República, que é a guardiã, ou até mesmo deveria ser a única a propor a prisão ou a manutenção da prisão. E, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes ele não relaxou essas prisões, e são pessoas que são muito reconhecidas por todos os que estavam ali na prisão, porque a maioria já saiu. Eu hoje recebi um contato, na verdade foi ontem, né?
eu recebi esse contato de um dos presos, e esse preso estava na mesma cela do Clériston. E é interessante que esse preso ele estava muito abalado, por quê? Porque ele disse que ele mesmo socorreu o Clériston várias vezes, que todos sabiam dentro do sistema penitenciário que ele já tinha ido para o atendimento médico mais de 30 vezes. Ele era efetivamente alguém que não poderia ser mantido preso sob risco de morte, como acabou acontecendo. E eu queria terminar esse meu primeiro comentário dizendo que, embora essa iniciativa do Marcel Van Hatten seja na Câmara dos Deputados, eu espero que nós possamos colher assinaturas do Senado Federal também e transformar essa CPI do abuso de autoridade numa CPMI. Essa é a minha expectativa. Porque, além de moralmente e juridicamente, eu creio que politicamente é uma vergonha a manutenção do ministro Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal com tamanha liberdade de ação para agir ao arrepio da lei. E posso dizer até que, do ponto de vista constitucional, é inadmissível o que já vem acontecendo há bastante tempo. Eu só termino com uma referência que me deixou muito triste. Eu percebi, vendo os autos, que além de toda a documentação médica, nós encontramos também um pedido de habeas corpus que foi feito pelos advogados e que caiu nas mãos do ministro André Mendonça. E eu quero dizer para vocês da minha tristeza, porque imputar ao ministro Alexandre de Moraes a responsabilidade é o óbvio, porque isso está muito evidente, porque há todos os elementos que já vêm até da questão pessoal dele lá com o filho na Itália e até essa situação agora que acabou desaguando numa morte, que o ministro ele age ao arrepio da lei com extrema desenvoltura e por isso me preocupa onde estão os seus pares. E quando esse habeas corpus vai às mãos do ministro André Mendonça, a minha decepção é muito grande porque ele avocou tecnicidades ali, né? Olhou ali e falou, olha, não cabe o habeas corpus para uma decisão de um outro ministro, tal, etc., mas não viu os argumentos que eram gritantes, que, inclusive, alertavam que a manutenção daquela prisão preventiva, ou seja, punir alguém que sequer foi condenado, estava levando aquele cidadão à morte. E foi o que aconteceu. Então, o ministro André Mendonça, para mim, ele ilustra o que eu acho de mais grave nesse momento, que é a indiferença, a inação, ou até mesmo o apoio velado de tantos que poderiam contribuir para que isso não acontecesse, como o próprio presidente do Senado, por exemplo, mas também os seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Nas decisões que o ministro Alexandre de Moraes tem proferido, eu tenho reparado que ele, com um ardil, várias vezes ele faz referência a decisões do colegiado que entendem do crime, de um crime multitudinário, querendo não precisar individualizar as condutas e, com isso, desbordar até mesmo de enfrentar a particularidade de cada caso. Então, é lamentável, mais, claro, do que a ação óbvia, criminosa do ministro Alexandre de Moraes, eu creio que é lamentável a inação, a omissão de tantos outros atores, do presidente do Senado e, sobretudo, dos demais colegas do Supremo Tribunal Federal. É um momento de grande tristeza para o nosso país. Amanhã será o sepultamento na Bahia e a gente está de luto, realmente, não é força de expressão. E eu nem quero aproveitar esse fato politicamente, porque eu, de fato, eu realmente estou muito consternado com essa situação. Faço o programa hoje até por consideração ao Braddock Show, ao Manuel e à nossa audiência também. Mas a minha esposa, quem está aqui comigo, sabe da tristeza que eu passei o dia de ontem e hoje por causa dessa situação, porque eu tenho contato direto com os familiares e com vários dos presos que falam conosco pelas redes sociais, apesar, né, da proibição do ministro Alexandre de Moraes. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.